Vaza. Então, dentro dos DOI-CODs, né, eram duas instituições separadas, o Destacamento de Operações Internas e esqueci o que quer dizer COD. Centro de Operações, vou falhar aqui, mas os DOIs eram subordinados aos COD. Não coloca essa foto. Não vou pôr só pra... A monetização já era, acabou. Tá. Que os caras faziam planejamento de perseguição a opositores e depois dos caras capturados de sistematização de tortura para fazer os caras confessarem, falarem o nome de outros apoiadores. Então assim, tu só conhecer um cara que um dia falou, Delfim Neto aí é mó ladrão. Teu vizinho é capturado, um dia eu ouvi o meu vizinho falar que o Delfim Neto era um ladrão. Pega o vizinho, que o cara vai estar ali. Então, assim, muita gente não tinha nada a ver com nada. E a tortura não é eficaz do ponto de vista técnico, assim. Não é nem, a gente pode ter a discussão moral, que eu tenho que ter a discussão moral, eu acho. Mas pra pessoa que fala assim, não é moral. Gente, cientificamente, já foi pesquisado aos montes. O que acontece muito é quando você faz a tortura, que você só fala o que o cara quer ouvir. E você não consegue verdade. Tu quer fazer a dor parar. Morrer. Então tu entrega qualquer um, tu fala e você fala, coisa. você inventa, você mente. Então tinha o pau de arara, tinha choques elétricos, palmatória. Uma futura presidente nossa foi torturada. Gera um medo muito efetivo, né? E fora a tortura psicológica, né? Eu lembro do cara da Miriam Leitão que colocaram uma cobra dentro de uma sala escura onde ela tava. Então... Ela tava grávida. Grávida. Então, cara, tem uma cobra aqui. Então tu fica tem vários casos medo famosos, que tem um animal peçonhento aqui dentro que vai morder. E assim, não só gente famosa, muita gente anônima. Não, a gente poderia pegar vários casos que são icônicos de torturas que aconteceram no Brasil. Tem um caso de um menino saindo da USP com um projeto de bomba hidráulica do pessoal da engenharia. Ele foi pego, levado e torturado porque tava com um projeto, eles achavam que era um projeto de bomba, fabricação de uma bomba. Meu avô não tinha nada a ver. Uma pessoa na faculdade, eu não sei se ele conheceu, não, mas ele já ouviu essa história, que na faculdade entrou um cara e perguntou, quem é fulano? O cara falou, sou eu. Ele, o cara tirou uma pistola, matou ele e foi embora. Durante o governo Geisel começou essa ideia de que, a dureza tá muito grande. Precisa resolver essa questão. Aí foi chamado um general aliado, nem era general ainda, mas era um militar que era o Figueiredo, onde o Geisel fala pra ele de que ele acha essa história de matar a barbaridade. Mas tem que ser. Então é dito, tem documentos da SECO hoje tão vazados em que fala de que a tortura no Brasil era institucionalizada. Ela estava dentro do governo. Não é aberta a discussão. E o Geisel é um que ele diz, gente, revolução, a gente não queria construir nada. A gente queria paralisar o governo João Goulart quando a gente deu o golpe. Então não foi revolução. O próprio Geisel já deixou isso aí claro. Então esse debate de ser golpe, ser revolução, gente, foi golpe militar em 64. Tá, gente? Não tem discussão do tal que qual que foi. Assim, para a pessoa, tal qual foi em 89, tal qual foi em 30. Foi golpe. A diferença é o que aconteceu depois do golpe. Então, gente. No nosso caso, em 64, foi uma ditadura. E não tem discussão em relação se é ditadura ou não também. Geisel em 79 passa e há o pacote de abril do Geisel, porque há uma eleição legislativa aonde, e assim, o governo começa a se abrir. Já falamos em que a gente vai abrir, a ditadura vai acabar lenta, gradual, a censura está diminuindo, então nas próximas eleições, a Arena vai arregaçar, nós vamos ganhar tudo. Cara, perderam de lavada. A Arena perdeu muito nas eleições legislativas, eu não lembro o ano, se foi 76, 75, um desses. E os caras perdem de lavada. O que o Geisel faz? Fecha o Congresso, foi o pacote de abril, onde passa uma série de medidas impopulares, coloca o quê? Mandato presidencial por 6 anos, assim, ele prolonga a ditadura, e a gente vai agora colocar senadores biônicos, senadores que são escolhidos pelo presidente para equilibrar os senadores que foram escolhidos pelo povo, que são opositores à ditadura. Então isso não é corrupção, pô. Fora a Lei Falcão também, para você se candidatar, em certo momento você só podia colocar seu rosto, seu número, seu partido e vinha uma narração falando. Walter Sola é professor de história. E é isso, não tinha tu falando as propostas, falava teu nome, teu número, é isso aí. E é nessa época também, nesse final da ditadura, que começam a ter os embriões dos futuros partidos políticos e das futuras figuras políticas. Muito legal falar isso. A figura política, por exemplo, que a gente tem hoje, que é a grande figura política do Brasil, você gostando dela ou não, que é o Lula, ele surge com o final da ditadura militar, com as greves do ABC. Ele é o grande chefe sindical, que foi a maior greve na década de 80, e aí depois ele começa um processo de luta pela anistia, e aí não a anistia dos militares, a anistia de quem estava fora no exílio, e aí ele vai começando a ganhar uma projeção política ali. E aí ele vai se juntando com alguns outros intelectuais, ele junto com Paulo Freire, junto com Leonardo Boff, umas outras figuras,
E eles pensam na criação, quando se abrisse, de um futuro partido político, que seria o Partido dos Trabalhadores. Aí tem o Partido dos Trabalhadores. O Brizola, quando acaba o processo, ele também cria um projeto que na ideia dele era um trabalhista inspirado no PTB que ele era antes, ele cria o PDT. O MDB, quando acaba o partido, ele vira o PMDB, que hoje voltou a ser MDB. Tem vários partidos que vão surgindo nessa esteira aí. Tinha que ter partido no nome. Tinha que ter partido no nome. E aí você vai tendo vários partidos que vão começando a surgir, que são partidos famosos, e as figuras políticas famosas de hoje, uma boa parte, começa a ganhar projeção e começa a surgir ali na história ali. E o partido da ditadura, que era o Arena, se disfarçou de PSD ali, ó. Você não viu nada, agora eu sou PSD. Aliás, PDS. Em 79 entra o Figueiredo, que seria o último general a governar o Brasil. Finalmente. Até 1985. Ele assume sabendo que ele vai ser o último presidente da ditadura. 6 anos, porque foi estipulado o aumento do mandato, mas a bomba explodiria no colo dele. Então, por que bomba? Porque havia muitos militares que, estavam contrários a essa história de que devolver o poder para os civis. Que absurdo é esse? É necessário criar um inimigo. Qual? A luta armada já tinha acabado. Então, o que os caras fizeram no Rio de Janeiro? No dia de uma celebração do Dia do Trabalhador, ia ter um grande evento, show musical, artistas de renome nacional, no Rio Centro. E os caras iam colocar uma bomba. Também não dá pra mostrar essa imagem, gente. Também não dá. Eles iam colocar algumas bombas para explodir no Rio Centro e iam acusar a oposição. Os caras eram tão desastrados que a bomba estourou dentro do carro no colo de um dos caras. Esse cara já era. O cara do lado sobreviveu, saiu com as tripas do lado de fora, assim. E aí o governo, isso aí é obra dos comunistas. Cara, mas não tinha como esconder. Não deu. Tacaram a bomba dentro do carro. Gente, que comunista, ninguém viu nada aconteceu. Depois teve gente que disse que viu. Não, eu vi esses caras num restaurante planejando alguma coisa. Viram os caras anotando em placa VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. VPR nem existia mais. Então, claramente, aquilo foi obra de militares do governo, que já haviam explodido bancas de jornal que vendiam jornais opositores, mandaram uma carta bomba para a OAB, explodiu na mão da secretária, matou a mulher. Então, atentados de militares já eram comuns. E aí, esse atentado, o atentado do Rio Centro, foi um fracasso retumbante, foi a bomba que estourou no colo dos militares. Diga só, a gente não tem que seguir. E essa ideia de luta armada nunca foi popular. Se tornou agora popular a ideia de a gente derrotar os militares pela via política. Redemocratização. A galera começou a vestir as cores da bandeira como um ato patriótico contra a ditadura. Que utilizava a bandeira como símbolo de propaganda. Então, usar as cores do nacionais, o verde e o amarelo, agora se tornou popular para lutar contra a ditadura. E aí a gente viu vários movimentos. E começou o movimento das diretas já, que no começo não deu certo. Assim, é bonito, lindo, mas as diretas que eles queriam não rolou, porque a eleição foi indireta. Esse movimento de direta já foi proposto por um deputado do Mato Grosso, se eu não me engano, o Mato Grosso do Sul. Dante de Oliveira. Ele mesmo. Porra, tu sabe o nome dos caras. Cara, eu sou geógrafo, mas eu vou pescando aqui. Os militares, assim, causaram uma grande... Teve um grande movimento político. Aí depois virou uma aliança, uma frente... Surgiu o movimento da Frente Ampla junto com as diretas já. Então foi a ideia de, assim... Os militares estão de um lado, não tem divisão política entre os civis. Todas as lideranças civis, independente de ideologia, se não concorda um com o outro, estamos juntos pedindo o fim da ditadura. Foi todo a dieta já tinha que ser apoiada pelo Congresso, não foi? E o governo sabia que a ditadura ia acabar e sabia que tinha um monte de torturador que a galera ia pegar no pé. Tipo, você torturou uns ali, não torturou não? E aí em 79 saiu uma lei da anistia. Não para quem tava fora. E não para os militares. Não, mas dependia muito do crime que a pessoa tinha cometido, né? Então, por exemplo, o Gabeira, que foi o cara do sequestro do diplomata Charles Bancroft, voltou pro Brasil. Então, algumas pessoas foram aceitas de volta, mas dependia do crime que essa pessoa tinha cometido. Mas o foco principal era fazer a transição lenta, gradual e segura. E o foco da anistia era perdoar os militares. Exato. Era evitar o revanchismo. Então, assim, a gente não vai perseguir os militares mais. Então, vamos perdoar todo mundo, menos alguns. O que passou. Mas tá todo mundo perdoado. Então foi uma ideia de que o Brasil tá se pacificando. Diferente da Argentina, do Chile, a gente aqui não prendeu o torturador. A gente só foi ter a comissão, na verdade, no segundo mandato da Dilma. 2014. 2013, 2014. Que a essa altura do campeonato tinha um monte de gente que ou já morreu, já tava pra morrer e não tinha nem como ser preso. Assim. Tipo assim, foi condenado, mas fala, cara, ele tem 86 anos.
tá condenado a 30 anos de prisão, você vai prender ele pra quê? E não foi preso, e foi ficando. Então, lei da anistia, retorno desses presos políticos. O Figueiredo, quando foi... E assim, e a crise política, a crise econômica. Porque o crescimento da inflação nos anos 80 Absurdo. foi aumentando de maneira exponencial que o Figueiredo não dava conta de resolver. Eu tenho um dado aqui, finalmente vou usar. Vai lá. Em 1980 era 110% ao ano. Você tem noção? 110% ao ano já é assustador. Mas no ano de 1984 foi para 223,9% ao ano. É uma inflação completamente Esse estapafúrdia. dinheiro não vale mais nada. Não vale nada. Não vale nada. Não, essa década ficou conhecida como a Não, depois década piorou, tá? perdida. Depois tem Década inflações perdida. maiores. A gente vai ver depois Não, inflações maiores. Porque volto naquilo que eu falei no início. Nossa discussão é política. Então não se pensava na economia. Vamos resolver isso, né? Fazer essa transição, diretas já. Depois que a gente resolver isso, aí vamos pensar na economia. E nisso, tudo em frangalhos. Porque também o objetivo da galera do governo era muito mais de agradar os interesses particulares dos seus colegas do que cuidar da economia nacional como um todo. E aí nesse debate, assim, aí a ditadura, mas e o PIB, né? Mas e a inflação? E acho que depende de cada um. Você vai escolher o índice que melhor favorece sua narrativa. Então, se Eu você sou gosta da defensor ditadura, do você vai famoso escolher não se come PIB. Eu gosto de um dado que é o Não se come de quem PIB. que tá vivendo com até $1 por dia, né? Em 77, tinham 17 milhões de brasileiros vivendo com até $1 por dia. Em 83, só 6 anos depois, foi para 30 milhões de brasileiros vivendo com $1 por dia. Então, para mim, isso é um dado importante. Eu não quero pessoas no meu país em estado de miséria. Porque Pra o mim, PIB isso é uma tem aquele prioridade. exemplo que, assim, produto interno bruto, se eu tenho 1 milhão, você tem 0, na média tem meio milhão. Então, aí que Eu não tenho meio milhão, eu tenho 0. Aí que tá. O PIB pode Ele nos não, iludir. ele não leva em conta a Tem o PIB desigualdade absoluto social, e o PIB per capita. né? Exatamente. Então, o PIB Nunca absoluto coloca é um o per número... capita pra você ver, porque você vai ficar tão Ó, triste com o dinheiro que estão te levando. Até 2050, as três maiores economias do mundo vai ser China, Índia e Estados Unidos. Mas a gente está falando de PIB total. E aí, se a gente olhar para a Índia, se a gente for pegar o PIB per capita, é mínimo. Aham. Né? Então, tem que analisar os indicadores econômicos de Dados acordo não com... dizem nada se você não analisa eles. Isso. É muito legal.